Porque o que a gente vai ver hoje aqui com vocês é sobre fatores, os termos de adição e da subtração. Então, a gente vai saber aqui o que é, o que são os fatores, quais são os termos, como é que eles são chamados. E para iniciar, a gente vai ver aqui os fatores e termos da adição, tá? A gente vai começar pelo da adição. A adição, gente, é uma operação quando a gente vai juntar duas ou mais quantidades. Então, quando eu digo que juntei, comprei, ganhei, deixa eu ver mais. Sempre quando tem a ideia de juntar, de somar, tá? Então, essa é a adição. E o sinal da adição, ela é a cruzinha. E as parcelas, elas são os termos de adição. Não importa quantos tem, sempre vai ser chamado de parcela, tá? E a soma ou total é o resultado dela. Então, nesse próximo slide, eu tenho aqui, ó, 235 mais 124, que dá 359. Então, o número 235 e o número 124, a gente chama ela de parcela. A gente pode ter mais parcelas aqui, mais números aqui para cima ou para baixo, antes desse tracinho aqui, tá? A gente chama de parcela. Então, eu posso ter 124 mais 235 mais 387, né? Sempre os números que a gente vai estar somando, a gente vai estar chamando de parcela. Aí, no caso, o resultado dessa adição é que a gente vai estar chamando de soma ou total. Então, o número 235 é a primeira parcela, o 124 é a segunda parcela. Então, não importa se tem a segunda, a terceira, a segunda não, a terceira, a quarta, que para fazer uma soma tem que ter a primeira e a segunda, no mínimo. Não importa se tiver a terceira, a quarta, a quinta, sempre nós vamos estar chamando ela de parcela. E o resultado aí a gente vai estar chamando de soma ou total. Deixa eu ver aqui. Cauã, tá me ouvindo, amor? Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo, Cauane? Tia. Oi, amor, tá me ouvindo? Tô. Qual página é? É a página 122 e 123. Uhum. A gente vai estar falando dos termos da adição. Oi, Enzo. Ô, tia. Oi? Na parcela, quando o número é maior do que o outro, para dar mais, aí eu não entendo, é para subir o número ou é para pegar o número? Ó, nesse caso aqui, a gente está falando de parcelas, então a gente está falando de termos da adição, tá? Então, como é que a gente vai chamar cada um desses números aqui? Então, eu posso ter mais de 3 aqui, parcelas. Então, eu posso pegar sair juntando umas contas aqui, a gente sempre vai estar chamando de parcela, tá? O que a gente quer mostrar aqui. Por enquanto, o que o que eu estou querendo passar para você aqui é que esses números que a gente vai estar somando, pode não ter só esses dois aqui, essas duas parcelas, pode ter mais parcelas. A gente vai estar chamando ela de parcela, tá? A gente chama de parcela o número que vai somar um número com o outro. Então, aqui eu tenho uma parcela de 5 com outra parcela de 5. Você pode colocar as suas duas parcelas de 5 junto com a minha e o resultado vai ser chamado de soma total, é que vai ser, no caso, aí 20, meus 10 dedos com o seu, um exemplo, tá? Então, sempre a gente vai estar chamando de parcela os números que a gente vai estar somando, tá bom? Então, a primeira parcela é número 235, a segunda é o 124. Então, no mínimo, são duas parcelas para a gente estar somando. A gente não tem que somar um número com o outro. Pode ser só o número 5, pode ser só o número 4, mas a gente tem que ter os números para estar somando. Então, a gente vai estar chamando ele de parcela, tá? E o resultado dessa soma, dessa adição, a gente vai estar chamando de soma ou total. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Ele é bem simples, gente. E só para você não esquecer. Para quando a gente for efetuar a operação de adição, a gente tem que colocar sempre uma unidade embaixo da unidade. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente, quando a gente vai puxando os números para cá.
Sempre a gente vai ter que colocar os números. O primeiro número a gente pode estar escrevendo, da esquerda para a direita. Mas a segunda parcela, a terceira parcela na soma, a gente tem que sempre estar lembrando de escrever a partir da unidade, para ficar número abaixo de número, para não ficar um número desigual aí, ficar errado aí, trocado. Senão, quando você for somar, vai dar uma soma e um total é diferente, tá? Então, pulei. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim sucessivamente. Esse aqui nós estamos falando sobre os termos da adição. Lembrando que os números que nós vamos somar são chamados de parcela e o resultado é chamado de soma ou total. Já na subtração, ele já muda esse nome. Já sabemos aqui que a subtração é a operação de tirar de uma quantidade maior, outra quantidade menor. Então, não tem como eu tirar 10 de 5, eu tenho que tirar 5 de 10. Não tem como eu tirar um número maior de um número menor. Tem que ser um número menor do número maior. O sinal da subtração é o tracinho, que nós chamamos ele de menos. O minuendo e o subtraindo são os termos da subtração. Na adição, nós temos os termos aí chamados parcela. Já na subtração, ele é chamado de minuendo e o subtraindo. O resto, ou a diferença, é o resultado, onde na adição é chamado de soma ou total. Então, olhando aqui, ó, na adição, quando aqui nós temos um sinalzinho de mais, aqui é parcela, parcela, soma ou total. Na subtração, o primeiro número, o número que vai ficar em cima, o maior, ele é o minuendo. O que vai ficar abaixo desse número é o subtraindo. E quando a gente faz a subtração, a gente chama ele de resto ou diferença. Na adição é parcela, parcela, soma ou total. Na subtração, minuendo, subtraindo, resto ou total. Então, nesse número aqui, o número 235, ele vai ser o minuendo, o 124 vai ser o subtraindo, e o 111, que é o resultado aí da subtração, vai ser o resto ou diferença. E para não esquecer, para fazermos a operação da subtração, devemos lembrar que o minuendo, tem de ser sempre maior ou igual ao subtraindo, tá? Então, o minuendo, ele tem que ser o maior ou igual. Então, ou 235 menos 235, ou 124 menos 124. Não tem como eu colocar 124 menos 235. Fica errado, não vai dar certo nunca essa conta. Agora, se você colocar 235 menos 124, aí sim dará certo, tá? A subtração, ela é a operação inversa da adição. Então, se na adição você está somando, você está ganhando, na adição você está diminuindo, você está perdendo. Então, quando tem uma atividade aí dizendo que perdeu, quebrou, diminuiu, então sempre você vai estar lembrando que ele é de subtração. E os termos da adição e da subtração são esses. É isso que a gente está vendo hoje. Olha, mas acenda a luz, isso. É o que a gente viu hoje aqui na nossa aula. Então, vamos lá, gente. Então, os termos só são esses. A atividade, ela só vai estar falando aí sobre os termos da adição e da subtração. Então, ela não vai ter outra coisa a mais. Então, gente, na atividade que vocês irão fazer, na página 122 e 123, só vai estar falando sobre termos de adição e subtração. Onde você vai dizer quem é o minuendo, quem é o subtraindo, quem é o resto, quem é o total, quem é a parcela, quem é a soma, tá? Então, bem fácil, bem simples. A gente vai ter aqui a explicação da atividade. Vai ser simples, fácil e rápido para vocês. Vocês, no instante, vão terminar. Então, vamos lá. Preste atenção na explicação dela.
Se tiver alguma dúvida, me pergunte pelo WhatsApp. A gente vai ter aqui 30 minutos para realizar, porque ela é uma atividade pouca, e nós só estamos em 4 aqui comigo, só estou com 3 alunos. Então, vai ser mais fácil para vocês estarem mais rápido para vocês responderem essa atividade. E no final eu mando o link, tá? Então, as páginas são 122 e 123. E eu vou fazer aqui o compartilhamento do livro para vocês. Então, aqui, ó. Aqui é o da adição. Então, os termos da adição e da subtração. A escola em que Deus estuda fez uma campanha a fim de arrecadar dinheiro para a reforma de uma casa de repouso que a escola ajuda. O quarto ano A arrecadou R$ 1.675 e o quarto ano B, R$ 1.043. Desde que descobriu o total arrecadado pelas turmas do quarto ano. Em uma adição, os números que estão sendo adicionados chamam-se parcelas, tá? Então, os números que eles estão sendo adicionados, eles são chamados de parcelas. E o resultado, quando você fizer aqui, você vai fazer a soma e você vai colocar aqui soma ou total, que no caso é o resultado da adição. Em seguida, temos aqui, ó, o dono de uma livraria quer vender 9.665 livros em um semestre. Já se passaram 3 meses e foram vendidos 4.073 livros. Para atingir o total de vendas desejado, ainda precisam ser vendidos quantos livros nos próximos 3 meses? Então, aqui é sobre a adição. Você vai colocar aqui os termos da adição, vai fazer a soma de quanto foi que as turmas do quarto ano A e B arrecadaram. Vai colocar aqui os termos da adição e o resultado. No outro, você vai fazer aqui a subtração para saber quantos livros faltam para ser vendidos e vai colocar aqui os termos da subtração, beleza? Na próxima página, página 123, sobre as propriedades da adição, você vai ler aqui como foi que Lia e Caio compraram um jogo. Eles compraram um jogo por R$18 e uma boneca por 12 e um carrinho por 27. Aí vocês vão ver como foi que eles fizeram o cálculo. Cada um fez o cálculo. Então, quando vocês fizerem o cálculo, vai colocar o resultado aqui. Vai ser o mesmo, tá? Porque, ó, 18 mais 12 mais 27. 18 mais 12 mais 27. Então, o resultado será o mesmo. Só mudou aqui a forma que eles calcularam. Então, Lia, ela fez o cálculo de 18 mais 12, que deu 30, e somou com 27. E, em seguida, você vai fazer o cálculo de Caio, que foi feito o cálculo de Caio. 18 mais 12 mais 27, que deu 39. Então, ela juntou 18 mais 20 mais 39. E você vai dizer, se na sua opinião, quem calculou o resultado dessa adição de forma mais fácil? Quem vocês acham que calculou mais fácil? E se é possível resolver esse problema de um modo diferente, de Lia e de Caio, usando a adição, aí você vai dizer como é que você poderia fazer essa adição. E em seguida você vai substituir cada símbolo por um número, tá? Então, 74 mais 28 é o mesmo que 28 mais... Então, aqui ela só está inversa, a adição, tá? 74 mais 28 é o mesmo que 28 mais 74. E assim você vai fazer com esses outros na letra B, na letra C e na letra D. 442 mais 195 é o mesmo que quanto mais 542? 95 mais... Cadê o livro? O meu livro. Vou botar aqui no teu para mim ver. No seu, não sei onde eu coloco. O meu menino estavam colocando. Então, aqui nessa questão, 95 mais, você vai colocar mais esse 61, por exemplo, igual a 61 mais 95. Então, você vai fazer só o inverso. E do mesmo jeito esse. 45 mais 38 pode ser o mesmo que 38 mais 45. É rápido a atividade. São 3h26. Vamos dizer que 3h50 a gente está voltando. Tá certo? Aí a gente está fazendo aqui a correção da atividade para vocês.
Tá bom? Combinado? Saudade na cabeça. Então, vamos lá, galera. Maravilhoso. Aguardo vocês. Faltando 10 para as 4. 3h50 eu volto, tá?